Paz seja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós continuamos hoje com o tema As Emoções Saradas pela Graça, parte 5. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Eu vou ler com você o versículo 29 em diante, 29 e 30, tá? João 19, versículo 29 e 30, nós estamos falando sobre o tema As Emoções Saradas pela Graça. E é muito importante nós meditarmos, aprofundarmos nesse tema, que sabemos que o pecado, ele é muitas vezes fermentado nas emoções. Nós temos que saber lidar com isso, combater o foco ali, para que nós possamos crescer saudáveis. É como uma infecção que temos que tratar rapidamente. Veja ali, João 19, 29. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de ísopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Veja que no versículo 28 ele diz assim, tenho sede. No 28 ele diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, diz: tenho sede. Sente-se, por favor, amados. Ele viveu fazendo o bem. Ele viveu curando os enfermos, consolando os tristes, pregando o amor de Deus e a salvação. E no momento de maior fragilidade, no momento de, humanamente falando, porque Jesus é 100% Deus, mas 100% homem, no momento que ele mais precisou, deram vinagre para ele. Então, o inimigo, amado, sutilmente, o mundo, ele usa o mundo e as pessoas na carne, e até a nossa carne, e as interpretações da nossa carne, para nos fazer desacreditar no amor de Deus. Olha só, Deus, ele vai nos fortalecer à medida que nós percebemos o amor dele. Então, você vai percebendo o amor de Deus, a tua fé vai crescendo. Você vai percebendo o amor de Deus, a tua fé vai crescendo. O medo vai indo embora. A Bíblia diz lá em 1 João, 4,18, e conforme eu vou percebendo o amor de Deus, isso vai tendo um efeito na minha vida. Percebendo o amor de Deus, eu vou percebendo o amor de Deus, isso vai sarando todas as fobias, medos, dúvidas, receios. E qual é o trabalho do inimigo? Colocar suspeitas. Deus não te ama, Deus não está com você, Deus não se importa, Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo. Por quê? Fazendo isto, a tua fé vai minguar. E a sua fé minguando, Deus não pode responder. Portanto, o trabalho do inimigo, sutilmente, é nos fazer desacreditar no amor de Deus, de que em Cristo nós somos aceitos 100%. Veja, amados, por gentileza, em Efésios, na sua Bíblia, capítulo 1, Efésios 1, versículo 6, diz que eu e você somos agradáveis a Deus. Nós somos agradáveis a Deus por causa da obediência de Cristo. Quando você confia em Cristo, Deus coloca a tua fé mais o sangue de Jesus, a obediência de Jesus na cruz, e diz que você é agradável. Algumas traduções diz que ele nos aceitou no amado, outra ele diz nos fez agradáveis, nos fez agradáveis nele, gratuitamente nos aceitou, gratuitamente no amado. Então é muito importante nós termos uma mentalidade bíblica para pensarmos em linha de acordo com a palavra. Uma fé não baseada em emoções carnais, mas uma fé baseada no que está escrito na rocha. A própria Bíblia declara que quando você confia em Cristo, Deus diz que você é agradável a Ele. Deus vê áreas na minha vida, na sua vida, que nós precisamos melhorar? Sim, como filhos precisamos melhorar o aperfeiçoamento dos salvos, mas não com culpa, com condenação, com castigo, mas sim com a necessidade de aperfeiçoamento. Isso é necessário, para que aquele que está dando fruto dê mais fruto. Mas o que nós vemos é que nossas emoções serão saradas quando compreendermos que Jesus, no limite da sua condição humana, ele foi ajudado pelo Espírito para abençoar. Você está com sede e te dão vinagre. Puxa, mas nesse momento eu esperava pelo menos uma demonstração de carinho, um copo de água, Nesse momento de maior sofrimento,
o que eu vejo é o quê? Desprezo, escárnio, insensibilidade, desaforo. E sabe o que ele faz? Ele diz assim, ó, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus é chamado de rosa de Saron porque uma rosa, quando você aperta ela na sua mão, ela não grita, ela não morde a sua mão, ela deixa perfume na sua mão. Ou seja, essa capacidade de, ao receber o mal, ao receber o pior, conseguir ainda estar apto e forte para continuar liberando o melhor. Não sendo pecilotérmico. Os animais pecilotérmicos, eles dependem da temperatura ambiente para a sua temperatura do corpo. Então o peixe ele é pecilotérmico. Se a água esquentar, o corpo dele esquenta demais e ele morre. Nós somos homotérmicos, ou seja, a nossa temperatura não depende do meio ambiente. O próprio corpo produz esse calor. Então nós não podemos ser cristão pecilotérmico. Sorri para mim, sorri para você. Me faz um bolo, quando eu fizer também eu vou dar um para você. Ser amigo dos meus amigos. Quem faz bem para mim, eu faço bem. Se alguém me trata bem, então eu trato bem. Não. Jesus aqui foi maltratado e ele abençoou. Certo? Você crê, amados, que Jesus é um exemplo para nós, um modelo e que o Espírito Santo nos capacita? Quando nós falamos das emoções saradas pela graça, nós estamos falando, amados, que tudo que Jesus viveu na carne, ele nos deu o Espírito Santo para nós conseguirmos também. Nós temos que compreender que há uma vida gradativa que nos é oferecida e que essa vida que ele nos oferece, nós podemos nos apropriar pela fé e gradativamente ir manifestando. Olha, Deus nos dá a condição de ser tudo aquilo que Jesus Cristo foi no seu corpo, para a glória do Pai. Quem crer em mim, de João 14:12, fará as mesmas obras e fará maiores. Eu quero que você saia daqui nessa manhã crendo que você pode ser o que Deus quer que você seja e que ninguém pode impedir você ser. Ninguém pode impedir você ser o que Deus quer que você seja. Pastor, eu queria ser uma pessoa feliz, mas o meu vizinho não deixa. Pastor, eu queria ser uma pessoa próspera, mas meu patrão não deixa. Pastor, eu queria ser uma bênção, mas meu esposo não deixa. Mas ninguém pode impedir aquilo que Deus... Porque Jesus, numa situação extrema ali na cruz, ele diz lá em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. À medida que Deus sara as nossas emoções, nós vamos ficando independentes do mal. Que coisa maravilhosa. Se a pessoa se tornar independente do mal, ou seja, a tentação, de acordo com 1 Coríntios 10:13, nunca será superior ao poder que Deus te dá para resistir. Deus mostra que lá na cruz, Jesus nos fez por cabeça e não por cauda. Ele te colocou acima de tudo isso. Né? Em Efésios 1:22-23, diz que Deus nos colocou acima de principados e potestades. Então, nós precisamos nos ver o quê? Capacitados, amados. A Bíblia diz em Colossenses 1:12, que Deus nos fez dignos, capazes, merecedores da bênção. Veja-se, em Efésios 1:6 diz que você é agradável a Deus em Cristo. E Colossenses 1:12 diz que você é capaz de viver essa vida no Espírito. Então o que nós precisamos acordar e ter uma fé fundamentada na palavra, porque, amados, nós não podemos controlar nossa emoção, mas nós podemos controlar nossa decisão, mesmo sob a afetação da emoção. Por exemplo, existe a nossa condição humana, nós não perdemos ela quando recebemos o Senhor Jesus. Um dia nós vamos ter um corpo glorificado, mas ainda não temos. Então nossa emoção, ela muitas vezes ela é atacada, ela é bombardeada. Na tentação, na provocação, na tristeza, no desânimo. Isso são coisas que vêm sobre nós, sobre todos nós, vêm sobre Jesus. Então você, mesmo estando com as suas emoções sendo atacadas de uma forma natural, você pode decidir o contrário disso. Você pode estar com vontade de brigar, mas você decide perdoar. Você está com vontade de ceder ao ato sexual, você decide renunciar e resistir. Quer dizer, é muito importante compreender, meus amados, que lá na cruz do Calvário, Jesus nos fez independentes. Independentes. Mas você não está sujeito a isto. Essa emoção é mais forte do que eu. Eu quero mostrar dentro da palavra de Deus aqui para você, que não existe emoção mais forte. O que existe é o poder de decisão. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade do Filho de Deus é que eu posso decidir pelo correto, mesmo estando sentindo coisas erradas.
Eu posso decidir. Esta é a condição espiritual. Muitos cristãos, eles se veem: pastor, eu sou fraco. Pastor, eu sou uma pessoa que eu não quero quando eu ver eu estou brigando. Eu não quero quando eu ver eu estou me masturbando. Sabe como é que é? Porque ele não consegue se ver como Deus vê ele. Aqui na palavra de Deus mostra que Deus nos fez independentes, que Deus nos fez capazes, que Deus nos deu esse escape, que esse escape está disponibilizado em nosso espírito aqui para viver essa vida excelente. E outra, que impacto trouxe, hein, amados? Que o soldado que estava lá disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele viu, ele observou que no momento de maior dor e sofrimento, deram vinagre para ele. E ele pega e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então quer dizer, quando você entende essa condição espiritual que você tem, para ser o que Deus quer que você seja, você tem no Espírito essa condição de ser. E ninguém pode tirar isso, amados, a menos que você pereça por falta de entendimento. Se você perecer por falta de entendimento, então você vai deixar de ser o que você é. Porque Deus chamava o povo no deserto de príncipes e eles diziam que eles eram gafanhotos. Então o que acontece? Pastor, eu fiz tanto bem, pastor. Eu ajudei. E olha o que essa pessoa fez para mim. Olha que traição, olha que... Não, amados, você tem que compreender que a traição da pessoa não é maior que o amor que Deus colocou no seu coração. Você pode continuar amando essa pessoa. Você pode. A Bíblia diz em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. O que diz lá em João 13:1, e tendo-os amado, os amou até o fim. Você pode continuar amando, intercedendo. Este amor que Deus colocou no seu coração, ele é invencível. Não diga que ele é um amor michuruca. Pastor, eu gostava tanto dela e ela fez isso. Eu estou tão magoada, chateada, estou em depressão. Para com isso. Você tem que compreender que os recursos da graça te fazem ser mais forte. Não diga que é algo difícil. Pastor, é difícil. Não chame de difícil aquilo que já foi vencido na cruz do Calvário. Nada é difícil, nada é impossível. Você tem que compreender que quando Deus manda Moisés, ele disse: Moisés, você vai ser diante de Faraó como Deus, com letra minúscula, ou seja, eu te envio como Senhor da situação. Você não vai sujeito, você não vai fraquinho, escravizado, limitado. Você vai com a minha bênção, com a minha presença, com o meu selo, você vai como Senhor da situação. O que significa? Você tem que se ver assim para a glória de Deus. Não se veja por baixo como cauda, se veja como alguém capacitado e ungido por Deus para viver à altura desse evangelho, para a glória dele. Se você é vencido pelo mal, você está dizendo que o mal é maior. Mas a Bíblia mostra que maior é o Espírito Santo. Pastor, mas sabe como é? Eu fiz tanto bem, eu ajudei, eu investi, e essa pessoa me fez desanimar. Você não pode desanimar daquilo que Deus colocou na tua vida. Deus te colocou uma condição diante de você: perdoar sempre, amar até o fim. Essa condição te foi dada, e essa condição vem junto, sabe, amados? Aquele que muito é dado, muito é cobrado, né? Ou seja, Deus te deu essa condição para que o nome dele seja glorificado. Porque um crente magoado, empurrado, chateado, ele se torna desqualificado. E ele, sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele não representou bem a Deus. Então, nós blasfemamos o nome de Deus quando não revelamos o seu amor. Entende? Quando você não revela o amor de Deus, você difama o nome de Deus. Por quê? Porque Deus conta comigo e com você para revelar a glória dele. Você sabe quando Israel deixou de revelar a glória de Deus? Deixou de manifestar a glória de Deus? Ele falou: olha, eles estão blasfemando o meu nome. Hoje, quando a igreja começa a fazer coisas que envergonham o nome de Deus e blasfemam o nome de Deus, Deus retira a sua glória, não é assim, amados? Porque as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. A porta que Deus abriu não fecha. Não, a porta que Deus abriu é a porta do Evangelho. Se algum lugar não está pregando o Evangelho e fechar aquela porta, não fechou a porta da igreja, fechou a porta de uma seita. Porque a porta que ele está falando ali é a porta do Evangelho, não é a placa de uma igreja. A porta que Deus abriu, ninguém fecha, aí fecha lá a igreja. Mas como é que fechou, se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Igreja é as pessoas que são chamadas e estão vivendo esse Evangelho. Se eu deixo de viver esse Evangelho, amados,
Aí fecha essa porta, fala, mas como que fechou a porta da igreja? Não fechou a porta da igreja. O evangelho continuará sendo pregado em vários lugares ele continuará sendo pregado. Então nós temos que compreender que o Senhor conta conosco e nos capacita. Vamos dar um bom testemunho, amados. Vamos crer que emoções saradas, do que nós estamos falando, é essa compreensão de que as nossas emoções estão sujeitas a nós. Em Gênesis 4:7 diz que as tuas emoções trabalham contra você, mas cabe a você dominar isto. Então, domine o mau humor, domine a impureza, domine a tristeza. Não se entregue, ai pastor, eu estou tão triste, eu vou me entregar. Não, domine sobre ela. Eu decido me alegrar, eu decido que vou ser feliz, eu decido que vou ser uma pessoa pura, eu decido que vou ser uma pessoa amorosa, eu decido que vou ser uma pessoa perdoadora. Seja o que Deus colocou você como cabeça, não se faça de cauda. O Senhor te colocou nessa situação, não abaixo como escravo, mas como aquele que vai decidir. Por exemplo, a pessoa decidiu que vai ser sua inimiga, mas você decide que vai ser intercessor dela. Então, nesse mundo, vence quem está mais preparado. Quem é o mais forte? A lei mais forte vence a mais fraca. Por exemplo, você pode não gostar de mim, você pode não querer me escutar, mas você não tem como escapar da minha intercessão. Se eu orar por você e jejuar por você, Deus vai tocar no teu coração. Quer dizer, nós temos que compreender que nós temos armas espirituais e condição espiritual para ajudar as pessoas. Nós fomos ungidos para ganhar multidões, amados. Entende como é? Deus diz em João 15,16 que nos ungiu para ganhar pessoas que vão permanecer salvas. Então, nós temos que estar vivendo de acordo com essa dimensão do que Deus diz de nós. E não nos entregarmos a essas emoções que vão e vêm. Porque você não pode controlar suas emoções. Tem dia que você acorda e fala, por que eu estou triste? Não, você não está triste. As suas emoções estão naquela dimensão. Mas você decide reagir àquilo. Porque você se entrega. Vê uma depressão nela, cai aquela depressão nela, ela se entrega. Ela fica ali. Ela se sujeita àquilo, ela se entrega àquilo. E nós temos que ter um espírito de combate, de guerra. Tudo aquilo que é contrário ao fruto do Espírito deve ser combatido, renunciado, rejeitado pela graça. Mas como nós faremos isso? Crendo que somos supridos para isso. Crendo que fomos ungidos para isso. Porque você não vai para uma batalha para ver se quem sabe vence. Aí você já vai com medo. Você tem que dizer, não, eu fui ungido, eu fui suprido, Deus me escolheu, Deus está dentro de mim, me capacitou, eu posso tudo naquele fortaleza. Se está escrito isso, então eu vou viver isso. Entende? Aí, quando você decide isso, o inferno se levanta. Você decide ser amoroso, Deus te cerca de pessoa chata, ou inimigo. Para você é perfeito ser aperfeiçoado. Você decide ser uma pessoa feliz, um monte de coisa acontece que você não entende. Você decide ser um ganhador de almas, um monte de coisa na sua carne vai dizer que você é desqualificado, que você é limitado. Mas aí você tem que dizer, não, peraí, eu não vou viver por vista, eu vou viver por fé. A palavra de Deus é a verdade. Então veja só, amados, João 16. Pega a tua Bíblia, João 16, né? Você já leu João 19, agora volta um pouquinho para trás. João 16, 13. Nessa manhã, amém, amados? Eu tenho em Cristo 100% de aceitação diante de Deus. E eu tenho no Espírito 100% de condição. Em Cristo eu sou aceito, agradável, e no Espírito eu sou capaz. Deus vai ser glorificado através da minha vida. E você sabe, amados, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você diz assim, eu me viro, então você não se vira. Mas, Senhor, agora eu dependo de Ti na situação para trazer glória para o Teu nome. Na minha condição humana, olha os meus sentimentos como é que estão. Estou em frangalhos. Olha os meus pensamentos como é que estão. Olha minhas emoções como é que estão. Pai, mas eu decido agora, Pai. Eu me sujeito a Ti, eu me entrego a Ti. Me ajuda aqui e agora. Amados, Deus sempre responderá uma oração dessa. Quando nós dependemos dEle, Ele sempre nos socorrerá. João 16, 13 diz assim. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. A toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. O que o Espírito Santo faz? Ele toma do que é de Jesus e aplica na sua noiva. Por que nós podemos vencer? Porque Jesus pagou. Se dependesse da nossa condição humana,
Aí o elo fraco, né? Aí ia dar errado. Se Deus dependesse do nosso desempenho, entendeu como é? É o sangue que vai completar isso aí. Você sabe por que a vida do cristão dá certo? Porque o Espírito toma do que é de Jesus, do que Jesus merece, do que Jesus venceu, e aplica gratuitamente, através da fé, na noiva. Portanto, a noiva não recebe de acordo com o seu desempenho atual, ela recebe pelos méritos de Cristo. Aqui diz que o Espírito tomará do que é de Jesus e vos anunciará e vos dará. Portanto, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é interpretado e aplicado na noiva. A função do Espírito Santo é revelar a herança que a noiva tem gratuitamente por causa da obediência de Cristo. Veja, amados, vamos ver isso de uma forma mais clara aqui, ó. A Bíblia diz, se você puder abrir em Romanos 5:2, que em Cristo Jesus, por causa da obediência de Cristo, nós somos diante de Deus aceitos e merecedores da herança. Romanos 5:1-2 diz assim: portanto, havendo sido justificados, e que é justificados? Declarados inocentes, perdoados, salvos e aceitos por Deus. Isso é justificado. Portanto, havendo sido justificados pela fé. Como é que você é justificado? Pelas obras? Pelo desempenho atual? Não, você é justificado pela tua dependência do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Temos o quê? Paz com Deus, não medo diante de Deus, não pavor diante de Deus, não dúvida diante de Deus, não receio diante de Deus. Nós temos paz diante de Deus. Por meio de quem? Quem que é o nosso fiador para que nós tenhamos paz diante de Deus? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso, total acesso, pela fé. A qual? A esta graça, a qual agora estamos firmes e damos glória na confiança plena da glória de Deus. O que está dizendo aqui, que por causa de Cristo fez, que Jesus pagou, agora o que acontece? Porque Jesus pagou, nós podemos viver uma vida santa e agradável a Deus. Nós podemos viver esse evangelho. Então, veja o que aquele homem disse lá em Marcos 1:40, que é a dúvida de todos nós. Porque existe uma tese cristã que é assim, ó. Se Deus quer, Deus pode. Esse é o ponto. Por exemplo, por que há tantos doentes nos hospitais? Ou Deus não quer curar, ou Deus não pode curar. Se Ele quer curar, Ele é amoroso, mas Ele não pode, Ele é fraco. Ele é amoroso, mas Ele é fraco, porque Ele quer curar, tem amor, mas Ele não tem capacidade para curar. Agora, se Ele pode curar, mas não cura porque Ele não quer, então Ele é poderoso, mas Ele não é amoroso, Ele não se importa. Ele tem poder, mas não faz nada. Agora, se juntar, Ele quer e Ele pode. Basta que as pessoas sejam renovadas na sua mente e creiam nisso e recebam isso. Veja, o problema não está com Deus. Quem caiu foi Adão e Eva, não foi Deus. Então hoje tenta se colocar nas costas de Deus isso. Mas isso é efeito da queda. O que nós temos que ver na Bíblia, claramente, 2 pontos. Deus quer e Deus pode. Se você tiver uma fé assim, você vai ver como você vai crescer. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Deus pode porque Jesus pagou. Nós vimos isso, amém, amados? O Salmo 115:3 diz que Deus está no seu alto trono e faz tudo o que quer. Marcos 1:40-41. Certo leproso aproximou-se e suplicou de joelhos: se for da tua vontade, se tu queres, tens o poder de purificar-me. Eu sei que o Senhor pode, mas não sei se o Senhor quer. Que o Senhor pode me curar da lepra, o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor está querendo. Não é assim que as pessoas que estão doentes ficam pensando? Que Deus pode me curar? Pode, pastor, mas não sei se Ele quer. Veja, esse é o pensamento de todo doente. E qual a resposta de Jesus? Movido de grande compaixão, Jesus se deu as mãos e tocando exclamou o quê? Não quero não, morra miserável. Foi isso que ele falou? Eu quero. E Deus faz acepção de pessoas? O que Ele quer para uma pessoa, Ele quer para todos. Então, quando você está doente, você tem que pensar o quê? Deus quer me curar. E Deus pode me curar. É aí que nasce a fé bíblica. Uma fé esclarecida nas Escrituras. Ah, mas eu sinto que Ele não quer. Bom, você vai ver para o seu sentimento. Não, mas eu vi uma profecia que Deus não quer. Então você vai ver, ou você vai viver no que está na palavra, onde Ele diz: eu quero curar e eu posso curar. Veja.
já passou da 51% da cura, já está com se já é uma fé esclarecida, já está 51% ali, ó. Já passou da metade da vitória. Porque vamos dar um exemplo, você chega em Deus com dúvida, com receio, com medo, você já está no vermelho diante de Deus. Agora você chega assim, eu sei que Deus quer e eu sei que Deus pode. Já passou da metade do problema. Já metade já caiu. Veja, o que é que Deus pode e o que é que Deus quer, amados? Vamos ver na Bíblia o que é que Deus pode, o que é que Deus quer. 1 João 5, 14 e 15. Você tem que saber que não é tudo que Deus quer. Tem coisa, amado, que você quer, mas que Deus não quer. Aí você tem que descobrir uma coisa importante, amados. Que Deus pode e Deus quer o que é a vontade dEle. Mas aí passou, como é que eu vou saber se é ou não é da vontade dEle? Se está escrito é a vontade dEle, se não está escrito não é a vontade dEle. Porque se Ele escreveu algo é porque Ele quer e porque Ele pode. E se você achar na Bíblia um versículo que mostra aquilo, então você não deve orar assim, Senhor, se for da tua vontade. Senhor, já que é da sua vontade, entende? Você vai orar já que é da sua vontade. Veja, 1 João 5. 1 João 5, 14 e 15. E essa é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos o quê? Certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos que Ele nos dá atenção a tudo que rogamos, estamos convictos que recebemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos dar um exemplo, amados? Quando algo que Deus quer e que Deus pode, quando é algo que Ele escreveu, quando é algo que é para a glória dEle, e quando é algo que vai trazer alegria para a noiva. Porque lá em João 16, 24 diz assim, pedi para que a vossa alegria seja completa. E em 1 Coríntios 10, 31 diz assim, e tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então, como é que você sabe que Deus quer uma coisa e que Ele vai fazer? Que não tem como impedir, não tem como dar errado, amados. A cura divina está aqui. Deus quer e Deus pode. Você leu em Marcos 1,40. Outro exemplo, amados. Vamos ver um outro exemplo? Lucas 14, 23. Que Deus quer e Deus pode. Você não deve orar assim, ó Deus, se for a tua vontade um dia, se não for muito... Não, você deve orar assim, Senhor, o Senhor quer e o Senhor pode. E eu vou orar e o Senhor vai fazer isso infalivelmente. Lucas 14, 23. Então ordenou o Senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrarem obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Deus quer encher a igreja de pessoas, e pessoas cheias do Espírito Santo. Deus quer uma igreja cheia de pessoas. Deus pode, em Cristo Jesus vai trazer alegria, pessoas que vão trazer glória para o Senhor. Então, você deve crer nisso. Deus quer, Deus pode. Agora você vai exercitar a sua fé perseverante. Esse é um exemplo, amados. 3 João versículo 2. Você quer saber o que Deus quer e o que Deus pode, né? Muito importante, nós vamos orar agora. E temos que ter uma fé assim. Você procura na Bíblia, está lá? Então Deus quer, então Deus pode. Então infalivelmente isso acontecerá. Nem que seja como semente, nem que demore 20 anos, 40 anos. Por exemplo, está orando para a tua família. Ah, pastor, não sei se Deus quer salvar meu cunhado, meu primo, meu tio. Pera aí. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Então Deus quer, está escrito. Deus pode, pode demorar 40 anos como Josué. Você está vivendo por vista ou por fé. Você está orando durante 20 anos, você olha para a tua família e nenhum se converteu. Mas você diz assim, Deus quer, Deus pode. Nem que demore 40 anos, eu não vivo por vista, não por fé. Minha família será salva. É importante você ter uma fé bíblica, não emotiva, não de profetada, mas uma fé baseada na palavra. Porque se a Bíblia te promete isso, você deve orar como quem recebeu. Amém, amados? Veja só, para nós concluirmos, 3 João versículo 2. Amado, quero, esta é a minha vontade, diz a Bíblia. E se é a vontade, pastor, mas isso aqui não é para mim, isso aqui é só para Evódia, para Cinti, só para Gaio. Não, a Escritura ela é para a igreja. Se não fosse, ela não teria guardado. Então vamos rasgar 3 João? Que está dizendo que é para... Então vamos agora rasgar 2 João também, que é para a Senhora. Vamos rasgar a carta de Timóteo, que é para Timóteo. Vamos rasgar a carta de Tiago, que é para os... Vamos rasgar a carta dos Hebreus. E vamos rasgar aqui também... Eu vou começar a rasgar a Bíblia, amados. Porque não é para nós. Não está o meu nome aqui. Está escrito aqui, carta ao pastor Carlinhos. É carta aos Efésios. O que tem que ver com os Efésios? Joga fora. É Gálatas, eu não sou da Galácia. Veja, que gente doida, né? Mas olha só, amado...
O meu desejo é que você tenha boa saúde. Espera aí. Deus quer, Deus pode. Pode por quê? Porque Jesus pagou. Não há impedimento para Deus curar. Porque Ele pode, porque Jesus pagou para que seja curado. Então, o Espírito toma da vitória de Jesus na cruz do Calvário e pode. Sabia que o Espírito Santo pode curar qualquer um? Porque ele toma da vitória de Jesus na cruz do Calvário e aplica isso no teu corpo. Ele pode. Agora a gente ora assim, Senhor, se for a tua vontade, ó Senhor, se não for difícil para o Senhor, dizer, a fé dele está meio complicada. A fé dele está meio doida. Está meio complicada. Agora, se você tiver uma fé, Deus pode. E Deus quer. Eu vou perseverar. E vou orar como quem recebeu, não é? 3 João, versículo 2. Amado, desejo que tenha boa saúde e que seja bem sucedido em tudo. Alguma tradução diz que seja próspero. Ah, pastor, Deus quer que seja um pobretão, endividado, que fique faltando dinheiro para mim, porque aí eu fico mais humilde, sabe? Humildade não é falta de dinheiro, humildade é caráter. Humildade é ser honesto. Humildade não é ter roupa rasgada e ser pobretão. Tem muito pobretão que não é humilde, não. Ele é arrogante também. Desejo que tenha boa saúde, que seja bem sucedido em tudo que você fizer, assim como vai bem a tua vida espiritual. Então Deus quer que a tua vida espiritual vá na frente, primeiro o reino de Deus. E o que acompanha isso? Uma vida próspera e saúde no corpo, na mente, na alma. Emoções saradas. Então você tem que compreender que Jesus morreu para que você tenha uma vida espiritual saudável, finanças que sobrem para você ajudar o órfão e a viúva. Porque quem é que quer ver você quebrado? O diabo. Porque você quebrado, você não pode ajudar a missão. Como é que nós vamos ajudar o órfão, a viúva, comprar cestas básicas, abrir novas igrejas sem dinheiro? Não tem como. Então quem é que quer ver o crente endividado no vermelho, triste no banco, acabrunhado ali? É o diabo. Porque Deus quer você sobrando dinheiro para ajudar o órfão e a viúva necessitado. É isso que Deus quer, amado. Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Ah, pastor, mas 1 Timóteo está muito claro aqui, você está muito enganado. Eu vou ler um texto para você, pastor, que vai acabar com a tua doutrina agora. Vamos ler lá para nós concluirmos? Ah, pastor, você pensa que o quê? Eu tenho um versículo aqui, eu não sou enganado por você não, meu amado. Você está muito enganado aqui. Eu vou esfregar na tua cara um texto aqui que você vai ver o que é bom. Abra lá, pastor Carlinhos, e leia 1 Timóteo 6,3. Vamos ver, agora você vai ver. Agora você vai ver. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Estou lendo 1 Timóteo 6,4. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas ruins, batalhas constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e nos vestir. O que sobrar disso você usa na obra missionária, tá bom, meu irmão? No entanto, os que ambicionam ficar ricos, os que querem ficar ricos, porque querem ficar ricos, estão correndo atrás do dinheiro. Você não tem que querer ficar rico, Jesus na cruz já te fez próspero, né? Cai em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio de muitos sofrimentos. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas ciladas, segue a justiça, a piedade, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muita testemunha. Viu, pastor Carlinhos? Não tem que ficar próspero não, tem que se contentar com um pouquinho e tem que buscar a vida espiritual. Que negócio é esse de ficar dizendo que Deus prospera? Vamos ler então o versículo 17. A Bíblia responde a Bíblia, mas tem gente que lê um trechinho lá e não entende. 17. Ordena os que são ricos do presente mundo que não sejam orgulhosos, nem deposite a esperança nem certeza e riqueza, mas em Deus, que nos dá generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta a praticar o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Ele dizendo assim: olha, não confia no dinheiro não corre atrás do dinheiro não, busca a Deus, que Deus vai te dar muito dinheiro para você viver satisfeito e ajudar os outros ainda. Olha aí, a própria Bíblia, meus amados. Então as pessoas, elas torcem a escritura. Tem gente, amado, que vai correr atrás de dinheiro, isso é pecado.
E tem gente que você fala em prosperidade, dá urticária, coisa de Satanás. Prosperidade é do Satanás. Não, do Satanás é o tranca-rua. Jesus é Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. Então Deus quer que você seja próspero, mas não para a tua vaidade, é para ajudar o reino de Deus. Amém? Vamos orar?